Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos para a live de hoje. E hoje, de uma maneira toda especial, a nossa vinícola, que é bem-vinda, é a Dalpisol. Hoje estaremos entrevistando Dalpisol, que é uma das vinícolas mais antigas aqui, com uma história incrível para contar. E vamos lá com a nossa vinícola Dalpá, também convidando a nossa querida peregrina do vinho, a Carolina Abreu. Vamos chamar ela aqui. Muito bem. Seja bem-vindo, querido Dirceu Escotá. Seja bem-vinda, amada. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Deixa eu achar que o Dirceu, não estou vendo ele. Manda mais uma vez para dar o pisou convite. Aceita aí, querido. Eu estava aqui mostrando na live anterior que eu tive que deletar os vinhos que nós estaremos apresentando hoje, que é esse Rosé de Franc. Lindo, né? Que vinho, meu Deus do céu! Todo romântico. E também esse Enoteca. Lindo, lindo, lindo. Gente, o mais lindo de tudo, vou mostrar bem de pertinho. Olha só, as garrafas são enumeradas. Eu me apaixonei por isso. Total, né, Jane? Ai, adorei, adorei, adorei. Deixa eu mandar de novo o convite para dar o pisol. Deixa eu ver. Agora ele não aparece aqui para mim. Será que ele saiu? Ah, dá o pisol. Pois é, ele tá aqui. Não tá mais uma vez. Não sei, não tá indo. Mas enfim, nos fala um pouquinho, você já deu uma beliscadinha nesse vinho, querida? Tô enviando de novo o convite, tá bom, pessoal da Dalpisol? Só aceitar aí, né? Aceitem o convite e vamos lá para nossa live. Ele já estava aqui, né, eu acho. Sim, sim. Aham. Tá, ele tá dizendo que vai ingressar agora. Ok. Não, tá super fresco, leve, né, Jane? Mas ao mesmo tempo, ele tem um volume de boca, uma presença, ele é marcante. Eu acho que esse vinho aqui ele é muito gastronômico, ele é bom de harmonizar, né? Ele até eu penso assim, uma comida asiática, eu acho que iria muito bem. Ah, verdade. Doces, eu acho, também já me vieram aqui. Verdade, amada. Uhum. Nossa, isso aqui, ó, com sushi, sashimi. Nossa! Da tailandesa, para quem gosta também de uma pimentinha, assim, algo eu acho que vai harmonizar muito bem com esse vinho. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, porque entendi por que vocês não conseguem se juntar com outras lives da Alpisol. Vocês estão configurados, na configuração de vocês deve aparecer algum tipo de restrição e vocês não conseguem se juntar, por isso que o Dirceu tem que acabar sempre entrando com o perfil dele. Então, vocês têm que habilitar que as outras pessoas possam colocar vocês na live, tá bom? Boa tarde. Ai, agora deu certo. Uhul! Vamos lá. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Vai dar certo agora. Vamos ver. É para ele entrar. Pelo menos ele pediu o request aqui. Vamos ver. Sejam todos bem-vindos, gente. Hoje entrevistando Dalpisol com a peregrina do vinho, Carolina Abreu. E estaremos conhecendo um pouquinho dos segredos dessa vinícola que guarda segredos de séculos, não é mesmo? É uma das vinícolas, eu acredito, mais antigas daqui. Uhum. Pioneira numa oferta diversificada de enoturismo também, né? Muito interessante. Tem muita coisa bacana aí para a gente partilhar. Exato. Inclusive, na minha postagem, eu coloquei lá o quanto eles têm, tanto o museu,
um museu incrível. Saludos cordiais desde Chile. Gente, que lindo! Até chilenos nós temos aqui. Lehaim para vocês. Salute. Então, ai, que tristeza. Dirceu, querido, eu já enviei, eu acho que já perdi a conta de quantos requests, quantos pedidos eu pedi para você estar aqui junto. Ah, agora o Dirceu apareceu. Vai ter que ser com a dele mesmo. Ok, let's go. Vamos lá. Recebendo o nosso grande enólogo, Dirceu Escotar. Então, olá, Dirceu. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Ok, só deixa eu mudar aqui minha configuração, que eu estava me preparando para fazer pelo computador e aí agora tive que mudar. Ah, é por isso que talvez que não deu certo. É pelo computador, não dá mesmo. Mas aí agora acabei entrando pelo meu mesmo, aí ok. Ah, então tá ótimo. É porque não dá. Eu acho que é algum problema com a própria configuração da... Como você falou aí, eu já comentei para quem entende mais do que eu nesse assunto, né? Como eu sou enólogo, não sou especialista em TI nem Instagram. É isso aí, querido. Ai, mas vamos lá, vamos avançando. Desculpe aí o inconveniente. Imagina. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos ouvem nessa tarde fria, mas agradável para um bom vinho, né? Então, isso que é bom. É isso aí, é isso aí. Gratidão, Dirceu, por ter aceitado o convite, no nome acredito, da Dalpisol, né? Que aceitou você estar conosco, apresentando esses vinhos maravilhosos nessa tarde. Nos conta um pouquinho, Dirceu querido, sobre essa tua paixão, né? Estamos aqui, eu e a enóloga, e nós vamos fazer assim um bate e volta, um ping-pong de perguntas para você. A hora que perfeito. A outra começa. Melhor assim. Assim a conversa flui ao natural, né? Então perfeito. Tá. Bem, vamos falar um pouquinho, vamos unir um pouco as coisas, que aí, quem sabe, a gente consegue colocar um pouco da minha paixão com Dalpisol e o tempo todo que eu estou na Dalpisol. Bem, eu ingresso na Dalpisol quando me formo no segundo grau técnico. E por quê? Porque na época, e ainda agora, exige-se um estágio em alguma vinícola. E eu acertei o estágio já, porque já tinha trabalhado, que na época a Fenavinho acontecia no inverno. Uhum. Então, nas férias de inverno, veja bem, de 1991, eu acertei o estágio para, então, no final do ano, trabalhar na Dalpisol. E daí, ingressei, né? Quem está formando enologia, e permaneço até hoje. Começou um estágio, um simples estágio, então. Um simples estágio, exatamente. E aí depois, lógico, que como a gente busca sempre nos aperfeiçoar enfim, cada vez mais nós não sabemos tudo, né? Muito pelo contrário, quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que não sabe nada, né? Então, depois fiz o curso superior de enologia e assim por diante, e outras especializações, cursos de sommelier, enfim, sempre que há alguma oportunidade de aprender, é bem-vinda. Uhum. Enfim, e por isso estou completando nada mais nada menos que 30 anos na Dalpisol. Parabéns! E para uma vinícola que inicia suas atividades, né, em 1974, porém, então agora falando um pouquinho da história da Dalpisol também, né, para nós tentarmos traçar ali uma linha,
A Dalpisol, então, começa em 74. O primeiro vinho que é lançado ao mercado é em 1978, um Cabernet Franc, com a marca do lugar. Uau, minha idade. Nasci em 78. Desde o início eu vi isso, né? Porque ela é uma vinícola de 1878, o início dos trabalhos aqui no Brasil. Na verdade, aí que vamos lá. Vamos explicar bem direitinho a história. 1878 é a chegada dos primeiros imigrantes da família Dalpisol no Brasil. Então, exatamente 100 anos depois é que a família resolve lançar um vinho em comemoração ao centenário da chegada da família ao Brasil. Entendi, E aí, agora compreendo. E aí, por isso que 1978, 1878, então a chegada dos imigrantes, 1978, o lançamento do primeiro vinho. A família na Itália continua elaborando vinho. Porém, na Itália, e vários descendentes tiveram esse mesmo problema, que é a mudança de sobrenome na hora que chegaram aqui, e assim por diante. Uns foram suprimidos de alguma parte do nome, outros foram acrescentados ou mudados. E Dalpisol, lá na Itália, é De Pisol. E aqui veio Dalpisol. E a família lá continua produzindo. A família está na região do Vêneto, mais precisamente na região onde fica a denominação de origem do Prosecco. E eles lá são produtores de Prosecco de OCG. Porém, não usam o nome da família na marca deles. A marca dos produtos da família Dalpisol, melhor, De Pisol lá na Itália, é Castel Alta. Esse é a marca dos produtos utilizados por lá. Então, voltando, né? Não podia ser diferente, né? Oriundo de família de vinhateiros, chegaram aqui e continuaram o processo, continuaram a tradição, a cultura de produzir uvas e, consequentemente, depois elaborar vinhos. Lógico que de 1878 até 1978, o que aconteceu? Começaram produzindo uvas, e isso foi em 1940, mais ou menos, né? Que adquirem área de terras no distrito de Faria Lemos, e que depois, então, 34 anos depois, dão início à vinícola. Mas por quê? Seu Atílio, mais os quatro irmãos, eles dão início ao processo, à vinícola, né? Ou seja, unir a produção de uvas, que eles já tinham, com o conhecimento dos filhos, porque já 2 filhos trabalhavam na época na cooperativa Vinícola Aurora. Ah, olha só que interessante. E aonde a família também entregava suas uvas à cooperativa Vinícola Aurora. Então, bom, já entregando as uvas, tendo 2 filhos trabalhando na cooperativa, bom, vamos agora, então, unir os demais e aqui montar a própria empresa. E é isso que acontece, então, em 1974. Uma diferença, talvez, com as demais empresas da época, não de agora, porque agora é normal nós vermos empresas iniciando os projetos com uvas viníferas, mas na época não, a grande maioria iniciou produzindo uvas americanas, ou vinhos de uvas americanas e híbridas, e depois migrava para os vinhos viníferos. A Dalpisol não, a Dalpisol começa já produzindo de cara Cabernet Franc. E com o conceito de tentar levar ao vinho a característica da uva. Ou seja, sem a interferência da madeira. Naquela época, os tanques eram todos eles de grápia, alguma coisa de pinho, mas revestidos internamente com parafina, para a gente não ter nenhuma interferência de aroma, sabor dessa madeira no vinho. E esse conceito continua até hoje, que é o quê? Trabalhar com os vinhos varietais. Surgiram sim alguns assemblagens, que é o caso do
do Enoteca, que nós vamos provar hoje, o vinho dos 45 anos, que são vinhos comemorativos, os próprios espumantes, um vinho do Beg, que é um corte de Merlot Cabernet, mas a sua essência é manter os vinhos varietais sem a presença de carvalho. E antes que se crie alguma polêmica, eu sei, porque isso sempre cria, nós não somos contra a madeira. O Dirceu não é contra a utilização de carvalho, ou a Dalpisol não é contra a utilização de carvalho, não, muito pelo contrário. O vinho dos 45 anos passa por carvalho, parte dele, 600 litros desse corte, passa pelo carvalho, e com certeza, logo, logo surgirão vinhos que terão uma passagem, vinhos varietais que terão passagem por carvalho. Então, o conceito só é o seguinte, de que o carvalho, a madeira, não pode se sobrepor ao vinho. Tem que haver uma harmonia, um equilíbrio, onde você tenha a fruta do vinho e também o aroma e o sabor da madeira, né? Então, esse é o conceito. Excelente. Eu acho que vamos para a prova, né, Carol? Tô segurando aqui. Vamos cansar de ficar segurando. Vamos, gente, vamos lá. Eu espero que vocês tenham em casa aí para nos acompanhar, né? Senão vocês vão ficar na vontade. Gente, é esse vinho aqui que nós vamos agora degustar. E passo a vez para nossa querida enóloga, a peregrina do vinho, Carolina Abreu. Vai lá, Carol. Eu já até estava falando antes, antes de tu entrar, mas deixa eu só dar um golinho primeiro. L'Echaim, gente. L'Echaim, mas vidas. Eu estava falando com a Jean antes de ser. Eu achei esse vinho muito fresco, né? Muito leve, mas ao mesmo tempo ele tem um corpo, e eu acho que ele é muito gastronômico. Não sei se vocês pensam muito mas ele tá uma coisa tailandesa, mais assim para. Eu acho que ele acompanha um bom prato, assim, rico, sabe, em especiarias, em condimentos. Ele não é aquele rosé. Mas muitas vezes a gente vê um vinho rosé que puxa quase que mais para um branco, né? Eu vejo que ele tem mais, é mais persistente, mas ao mesmo tempo ele tem muito frescor, uma acidez, né, bem produzida, né, marcante. É fácil, até sem a ferramenta aqui que eu estou imaginando também tá. Perfeito, perfeito. Tá cortando um pouquinho, não estou te ouvindo 100% do tempo, mas consegui te ouvir o essencial. Concordo contigo e falando um pouquinho da concepção desse vinho, né? Então, primeiro, não poderia ser diferente, ou seja, o Cabernet Franc foi o nosso primeiro varietal, primeiro vinho elaborado, quizás seja o nosso, que represente a Dalpisol, nosso, não, é difícil dizer o nosso ícone, porque não é essa a ideia, né? Mas, enfim, o vinho que nos acompanha desde 78. Então, e em termos de volume, também sempre foi, se a gente pegar ao longo dos anos, o vinho mais comercializado pela empresa, em termos de volume. Então, na hora de, temos que fazer um vinho rosé. Não poderia ser outro varietal a ser escolhido que não fosse o Cabernet Franc. Fazer um rosé do Cabernet Franc. E como você bem colocou, Carolina, realmente, o intuito na hora que se faz, não deixa de ser uma sangria, né, porque você acaba tirando o mosto, né, fazendo uma sangria do mosto tinto, onde no mosto tinto depois você tem uma hiperconcentração, e consequentemente também isso vai dar origem a um super vinho Cabernet Franc, né, que então você faz dois produtos, né, e eu acho que
aproveitando isso, eu acho que é isso que está mudando, e é isso que mudou o conceito do vinho rosé no Brasil. Por quê? O vinho rosé no mundo explodiu faz tempo já. Aqui no Brasil foi bem mais lento isso, agora que, bom, há 2 anos para cá é que começa realmente a crescer o volume de vinho rosé. Mas por que tudo isso? Não é por nada, a gente, vamos lá, para quem já tem uma longa estrada ou aprecia vinhos há mais tempo, né, fica mais chique assim, né? Aprecia vinhos há mais tempo, estava acostumado com o vinho rosé que a gente teve lá décadas atrás, que era o quê? Muitas vezes um corte de branco com tinto, das sobras e adicionado de açúcar. Uau! Então, infelizmente, não era o melhor vinho, não era concebido para ser um vinho de destaque e assim por diante. Então, é diferente do que começa a acontecer mundo afora. A Provence é prova disso há muito mais tempo, né? E a explosão do vinho rosé se dá exatamente por isso, por ele ser muito bem elaborado a partir do vinho tinto. Ou seja, eu não estou dizendo que não possa se fazer corte com vinho branco. Pode sim, você pegar 2 excelentes vinhos, pode-se pegar o quê? Um vinho rosé um pouco mais intenso, se cortar com vinho branco, é perfeito. Também pode-se fazer isso da melhor maneira possível. Existem várias maneiras de se fazer. Bem feito. Mas o detalhe é esse. Começou-se a elaborar vinhos da forma correta. Começou-se a elaborar vinho rosé pensando em fazer um grande vinho rosé. E é por isso que hoje você tem no mercado excelentes vinhos, excelentes amostras de vinhos rosés, equilibrados, harmônicos, gastronômicos, muito, muito fáceis de você beber, muito fácil de você harmonizar, com frescor, alguns que passam por madeira ou não. E nesse caso nós buscamos o quê? A característica do Cabernet Franc, um pouco da fruta vermelha, da amora, da cereja, da framboesa, mas também, por outro lado, né, tentando deixar isso bem leve, bem macio, bem agradável, com frescor, como se fosse um vinho branco. Então esse é o segredo do vinho rosé. É você fazer essa sangria, você tirar parte do mosto do Cabernet Franc e trabalhar com temperatura extremamente baixa, como se você estivesse trabalhando com vinho branco. E aí você tem um produto agradável, um produto honesto, que as pessoas voltaram a compreender e apreciar o vinho rosé, sem ter aquele preconceito formado de que vinho rosé não tinha qualidade. Muito pelo contrário, hoje em dia, a grande maioria são vinhos de excelente qualidade, e é por isso que a gente tem, no mundo, talvez, o vinho rosé realmente é o que tem um crescimento maior nos últimos anos. E aqui no Brasil também começa, assim, bem devagarinho, mas está crescendo e tem muito espaço ainda para crescer, tem muito espaço. O Brasil, se bem que o Brasil é um país assim, se a gente fala que nós consumimos para o europeu, para enfim, o cidadão de qualquer outra parte do mundo, que aqui se consome 80% vinho tinto, 20% vinho branco e 2%, não vai fechar a conta, né? Vai dar 102, sim, mas é só a gente diminuir 18% para vinho branco, 2% para o rosé, talvez chegando nos 5%, ninguém acredita. Por quê? Porque se nós olharmos o Brasil, um país com 8.000 quilômetros de praias, com litoral, calor subtropical e assim por diante, deveria estar tomando quase que só vinho branco e rosé, ou frisante e espumante. Mas não é assim. Enfim, é a particularidade do nosso Brasil, que a gente tem que acompanhar. É verdade. Mas eu quero que vocês falem também, né? Senão eu aqui eu me entusiasmo.
Mas isso é tão bom. Carol, faz a tua avaliação. Sim, bom, como o Dirceu falou, né? Para mim tem bastante Uhum, milho, né? Um aroma, para mim, vai bastante para framboesa, para cereja também. uhum, uhum, Até um toque, né? uhum. Em boca, como eu tinha falado, tem esse cor, é muito boca, mas ao mesmo tempo ele tem um volume de boca, ele é, Uhum, uhum. né? Então a gente engole e continua ali, né? Ele não Perfeito. toma e parece que some na hora, né? Marca e ao mesmo tempo para um próximo gole, né? Que é por causa da Exato. edição. E eu já fico pensando na edição, se muito mais. Carol amada, toda a tua fala tá cortada pra gente. Nós temos que estar adivinhando. Daqui a pouco, eu não sei se você coloca para conectar com a tua internet do próprio celular, se você está conectada numa Wi-Fi, porque tá cortando muito para nós, né? Ah, eu achei que era só para mim, mas então é geral. Tá, É, ok. aham. Agora. Tá melhorando. Ótimo, ótimo. Muito bem. Vocês pegaram a avaliação? Sim, nós fomos adivinhando, amor. Isso. A Então, leitura facial, menos mal, eu estava comentando essa semana com uma outra live, então aí já era uma palestra para alunos do Cenecista, e o tema era a enogastronomia e o enoturismo antes, durante e pós-pandemia. Bom, é o antes e o verdade. durante a gente sabe. O antes e o durante a gente sabe, o pós ainda não. Mas, enfim. Mas, enfim, uma coisa que eu coloquei, né, de que tudo que nós aprendemos, eu falo porque eu me integro nisso, mesmo sendo enólogo, como um atendente de enoturismo, né, que aqui na região, muito forte, e eu acho que cada vez mais, e no mundo todo o enoturismo só cresce, e aqui também, né, mas eu me coloco assim, de que sempre fomos ensinados e aprendemos de que, bom, vamos receber com a máxima das simpatias, com um sorriso no rosto. Porém, a pandemia nos tirou o sorriso, porque somos obrigados a receber com a máscara, né? Exato. E essa também é uma forma de nos reinventarmos, né? É sorrir com os olhos, enfim, dar outras expressões, outras formas. E como bom italiano, né, começa a usar as mãos, né? É isso mesmo. Mas enfim, e aí eu termino dizendo o seguinte, que ainda bem que quando a gente recebe aqui na vinícola, sempre tem um momento da degustação que a gente tira a máscara e aí Ai, acaba. que coisa gostosa. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Lehaima, esse momento. É isso aí. Então, lógico que, de novo, a gente tanto fala da pandemia, né? Mas é uma questão, a gente tem que aprender a conviver com ela, a gente sente, lógico. O enoturismo sentiu bastante aqui na região, não só na Dalpisol. Enfim, Verdade. o setor como um todo nem tanto, porque a pandemia veio a melhorar e chegarmos mais na casa do nosso cliente. Então, as vendas de vinho superaram a perda que a gente teve no enoturismo. Então, se teve um equilíbrio nisso, mas a gente tem as pessoas dos restaurantes, as pessoas diretamente ligadas ao turismo, que de alguma forma ou de outra sofreram e ainda sofrem os efeitos da pandemia. Mas deixa para lá. Hoje o nosso assunto é vinho, é beber, é saborear e aproveitar o bom do vinho e não falar da pandemia. Mas você sabe que aí, dentro da questão de pandemia, que é um momento de adversidade que nós estamos vivendo, entra uma questão muito importante que se remete ao próprio homem, a maneira como nós enfrentamos as adversidades e dificuldades em nossa vida.
E provavelmente, na maneira que vocês têm enfrentado isso, entra uma questão que eu vejo que é, porque a nossa proposta é psicanálise e vinho, não é? Ó, perfeito. Então, eu percebo assim, o que faz com que nós, homens, mulheres, humanidade em geral, permaneçamos Seres humanos. É aquilo que nos faz sentir de fato vivos, com propósito, com sentido, mesmo em meio a momentos muito escuros da nossa vida. E quando nós olhamos para aquilo que nos respalda, que nos segura nesses momentos, nós nos ligamos sempre aos nossos princípios e valores. Por isso que eu gostaria muito de trazer para essas pessoas que nos escutam hoje quais são os princípios e valores da Dalpisol, que com certeza você está assim, imergido neles, porque, enfim, faz parte da tua história, da tua vida, não é mesmo, Dirceu? E pelo que eu conversei lá com a Fran também, né, o legado que as pessoas anteriores, por isso que eu já falei 2 vezes, as vidas, lembrando aqui aquelas pessoas que construíram isso primordialmente, lembrando principalmente o Antônio, que foi o último, acredito, a deixar a vinícola, né? Então, as vidas, e agora lembrando quais são os fundamentos dessas vidas e que fazem a Dalpisol ser e acontecer. Perfeito. Então, já que você tocou no assunto, né, infelizmente a pandemia nos tirou um dos sócios proprietários, né, e por incrível que pareça, era o irmão mais jovem, né, o irmão mais novo da família. Mas, enfim, vida que segue, né, e bem como você colocou, né, vamos seguir e vamos levar o legado que ele nos deixou e aquilo que ele nos ensinou em toda a sua sabedoria, em toda a sua paixão pelo vinho. Isso que eu diria que se tem uma palavra que explica, o Antônio era a paixão por aquilo que ele fazia. Que lindo. Então, isso eu levo, e ele, por muitas vezes, me dizia de que ele, como pai de 2 meninas, ele e a esposa diziam sempre de que, bom, eu era o filho homem que eles não tinham. Como também há 30 anos na empresa, né? Então, já realmente fazendo parte, meu sobrenome é Escotar, mas poderia ser Dalpisol com certeza. Então, isso que é bom, isso que é gratificante, isso que me emociona, estou aqui arrepiado. Enfim, de que, como sempre, como eu falei, a Dalpisol, ela desde o seu princípio, ela teve umas linhas para seguir, né, de que a questão do trabalho do vinho varietal, a questão do não trabalhar com madeira, a questão do não ser uma grande empresa, e sim sempre buscar trabalhar com pequenos nichos, com pequenos volumes, a questão também de você ter uma linha direta com o consumidor. A Dalpisol foi pioneira no telemarketing, que agora explodiu com a pandemia, né? O telemarketing inicialmente era por telefone, mas agora é por WhatsApp, enfim, por qualquer outra ferramenta que a gente possa se comunicar com o cliente, não necessariamente o telefone. Enfim, então tudo isso foram legados, foram ensinamentos deixados, e que nos põe aquilo que, bom, mas e produzir vinho sem madeira lá desde 78, na verdade agora a gente nota que está na vanguarda, ou seja, é o que o mundo busca agora. Qual a tendência mundial de vinho no momento? Vinhos cada vez mais fáceis de serem consumidos, taninos agradáveis, harmônicos, leves, sim, presença de fruta, e os vinhos com madeira continuam, sim, existem vinhos excelentes com madeira, com utilização de madeira, mas também vinhos excelentes sem utilização de madeira. E os vinhos com madeira, a tendência é o quê? Que o mundo está consumindo cada vez mais vinhos com menos intensidade de madeira. Então,
vamos lá, coincidência ou não, aquilo que o Antônio, aquilo que o pai do seu Antônio, o seu Atílio, mais os irmãos, iniciaram lá em 78, a gente está no auge agora. O Cabernet Franc, que nós falamos agora desse vinho rosé, agora é a uva do momento no mundo todo. A gente também, lógico, tem que observar de que existem ciclos, né? Vamos lá, nós passamos pelo Pinot Noir, por causa do filme lá, Sideways. Pinot Noir explodiu no mundo, faltou vinho, e enfim, a uva do momento, o vinho do momento era o Pinot Noir. Agora, de alguns anos para cá, vem sendo o Cabernet Franc. No mundo todo, aqui no Brasil, por muito tempo, nós falamos e tentamos dizer de que, bom, qual a uva vai ser a uva destaque do Brasil? Sinceramente, eu diria que, no longo das minhas 30 safras, eu diria, vai ser difícil nós elencarmos uma uva. Primeiro, pelo tamanho do nosso país. Muitas vezes nós temos uma uva que melhor se adapta aqui na serra e não é a mesma que se adapta na campanha. Então, países um pouco menores, tipo Uruguai, ok, o Taná, ok, tomou o Taná como varietal. Mas vamos analisar a própria Argentina, o Malbec, o Chile, o Carmené. Sim, mas não é a uva mais produzida. Tomou-se ela como um símbolo daquele país. Nova Zelândia, o Sauvignon Blanc, ok, de novo, são países menores. Não vamos comparar Argentina e Chile, é um caso à parte. Aqui, eu acho que dificilmente nós vamos chegar a elencar uma variedade. Nós teremos várias. E muitos críticos, enquanto a gente batia em cima de Merlot, eles diziam, prestem atenção no Cabernet Franc. O Cabernet Franc, produzido aqui no Brasil, é de muito boa qualidade. Ou seja, consegue competir de igual para igual no mundo afora. E agora a gente está chegando nisso. Excelentes Cabernet Francs, produzidos em diferentes regiões e diferentes vinícolas. E isso aqui. Mas agora, se nós formos para São Paulo, formos para Minas, formos para o Nordeste, o que a gente tem até agora, de novo, estamos engatinhando nisso, estamos começando. A gente tem a Shiraz, tem Cabernet Franc também nessa região. Mas vai ser essa? Não sei ainda, não sei. É muito cedo. A gente não tem tanta estrada, tanta vivência para dizer realmente, bom, essa variedade aqui é melhor, mesmo porque a gente não testou tantas outras. O que a gente sabe, sim, que, bom, Cabernet Sauvignon, a gente está na hora de deixar um pouco de lado, que também é um modismo, né, porque muita gente só conhecia vinho tinto como se fosse Cabernet Sauvignon. Não, muito pelo contrário, tem muitos outros vinhos tintos melhores do que vinhos da variedade de Cabernet Sauvignon, mas tem que ter. A pergunta que esse dia eu estava falando para um outro que está querendo ingressar no mundo da uva e do vinho existe alguma vinícola que não tenha Cabernet Sauvignon? Verdade. É difícil, né? A grande maioria aqui tem. Vai dizer, é o melhor? Não necessariamente, mas precisa ter. Precisa ter. Então, enfim, o mundo é um pouco disso. E de novo, e nesses altos e baixos, a própria Cabernet Franc, eu estava falando, sexta-feira eu recebi um grupo de jornalistas, depois um outro grupo, e a gente vinha falando de que, bom, a Dalpisol é de origem italiana, a grande maioria das empresas vinícolas aqui na região da Serra são de origem italiana. E cadê as variedades italianas? É verdade. Parabéns. Temos poucas. Temos poucas, sim, mas vamos lá. Também existe o porquê disso. 1875, quando os italianos chegam, eles trouxeram a cultura, a tradição, trouxeram, sim, algumas variedades, tanto é que lá atrás, eu ouço as histórias ainda do seu Atílio, que era o pai do seu Antônio e do Ronaldo, dizendo que produziam Bonarda, Canaiolo, Sangiovese, Nebbiolo, eles produziram. Só que imagina que não existia tecnologia, não existia
todos os defensivos que nós temos hoje, o conhecimento foi se perdendo ao longo do caminho. Então, foram variedades que foram colocadas, primeiro, em outro continente, inúmeras adversidades, poucos recursos, e elas acabaram definhando. Então, por isso, esse vácuo, essa lacuna de não ter essas variedades. E o que acontece? Junto a isso, se tem o quê? Se tem o ingresso das variedades americanas e híbridas pelos jesuítas. E que aí os próprios italianos aqui da nossa região viram de que, bom, essas variedades eram muito mais resistentes, muito mais rústicas, conseguiam sobreviver e conseguiam produzir para se elaborar vinho. Então, se abre um espaço aí para as variedades americanas e híbridas, tomam conta do grande volume, e somente depois, na década de 70, 75, 80, é que começa os trânsitos internacionais, e aí que a gente começa então a importar o quê? Variedades francesas, porque é onde se tinha acesso. E aí que começa então a ingressar Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, e todas as variedades que a gente tem em conhecimento hoje. Porém, hoje em dia já existem várias empresas, várias vinícolas, voltando a trabalhar com Nebbiolo, com Teroldego, com Ancelota, enfim, Nero d'Avola, começando a fazer um resgate, o Sangiovese, e aí por diante, buscando o resgate histórico e cultural lá dos nossos italianos, com novos clones, agora sim, com total conhecimento, com total condição de produzir essas uvas, e com certeza vai dar certo, com certeza nós vamos ter excelentes vinhos dessas variedades italianas. Com certeza. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas, quanto mais variedades, quanto mais vinhos a gente tiver para conhecer e provar, melhor, né? Com certeza. Eu vejo que o Brasil ele é o país da diversidade. Eu acho que a gente tem que reduzir o nosso país a uma variedade emblemática, jamais, porque é essa diversidade que nos torna tão únicos, né? A gente se dá conta dessa riqueza que a gente tem aqui no Brasil, né? É a nossa história também de diversidade cultural, e eu acho que isso também é refletido. A gente tem diversidade, né? Climas, nós somos inúmeros países. Sim. Ó, não tem como a gente querer reduzir, né, a uma uva, a um vinho, um estilo, não adianta, né? Isso não seria Brasil. Não, e a prova disso não estamos falando somente do Brasil, né? Vamos pegar aqui, mais recentemente, Bordeaux. Teve que abrir a sua denominação de origem para permitir que fossem implantadas outras variedades, né? Que não fosse Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Por quê? Porque realmente o mundo hoje está buscando novidades, está buscando vinhos produzidos de formas diferentes e assim por diante. Então, tem que se adaptar a isso. Então, o que eu vejo quando se fala muito das indicações de procedência, as denominações de origem, eu digo, desde o início, eu sempre disse, quando surgiu a primeira DO no Vale dos Vinhedos, isso é fantástico em termos de organização do setor, em termos de respeitar regras, melhorar a qualidade do produto, sim, mas eu sempre disse, não vamos cometer o erro que, principalmente os europeus cometeram, que foi engessar totalmente a DO, permitindo somente uma ou duas variedades. Vamos deixar ela muito mais ampla, que é só dessa forma. Por quê? E isso também aconteceu por causa do Novo Mundo. Novo Mundo invadiu o Velho Mundo, entrou no paladar, naquilo que o consumidor estava querendo e se sobressaiu em muitos casos. Então, é bem aquilo que você coloca, Carolina, que temos que aproveitar realmente essa grande diversidade, esse grande território que tem aqui no país, que nos proporciona vinhos de inúmeras características, de inúmeras variedades, de inúmeros paladares, né? Para não dizer
A cada local que você vai, você pode elaborar um vinho diferente. Então, isso temos que aproveitar. Posso fazer a próxima, Jane? Por gentileza. Permite. Seu, assim, você pontuou várias características já que eu vejo da Alpisol de diferencial, né? Porque quando a gente a história das vinícolas, muitas histórias são semelhantes, né? Com a questão do trabalho, da muita dedicação, trabalho duro, né? Mas, assim, em termos de diferencial, né? Eu, por exemplo, vi aí, né, na tua fala a questão de serem visionários, eu acredito que não foram coincidência, eu acho que é questão de ser visionário, enxergar, né? Mas que tá dentro aí realmente. Você acha que Carolina cortou aí no final, agora eu não consegui entender. Agora nem a leitura labial funcionou. Carolina, daqui a pouco você vai ter que escrever, meu amor. eu vou ter a 3G? Eu tô aqui, ó, em concentração total, tentando pegar o que você tá falando. Agora eu também não consegui. Por mais que eu me esforcei. Por mais que eu me esforcei aqui. Escreve, cara. Ai, querida. Mas tenta novamente, agora você voltou. Não, ainda não, com a voz não. Só. Querida. Tenta, Carol, fala. Senhor, eu tô na 3G, eu acho, né? Eu liguei a 3G. Estão me ouvindo? Estamos. Agora sim. Estamos ouvindo. Tá cortando? Agora não. Até agora não. Vai lá. Bom, você falou dos diferenciais, né? Eu enxergo como a questão de serem visionários, de fato, né? E não de ser algo do acaso, de coincidência, né? De que agora, depois de X anos, a gente está vendo, né, algo que eles viram lá atrás. Eu vejo isso que realmente não foi coincidência, eu acredito que eles estavam enxergando a frente, né? Porque não se trata só da questão ou estilo de vinificação, mas o próprio enoturismo, são vários pontos, né, que a Dalpisol começou antes ali, né? E a gente desafiador. Mas isso foi algo que eu notei, né, em tudo que você trouxe pra gente. Mas você que está ali realmente acompanhando, né, nesse tempo todo, fazendo parte aí já da família e tudo, né? Eu queria que tu apontasse qual o grande diferencial da Dalpisol, na sua opinião, em relação às outras vinícolas, né, que a gente vê. Bom, eu diria que, de novo, sempre desde o seu princípio, nós nunca pensamos em ser os melhores, mas sim ter uma linha de produto, tanto é que nós não temos um ícone, um Gran Reserva ou assim por diante, mas nós sempre buscamos o quê? Ter uma linha toda ela, a nível horizontal, né, de bons vinhos, bom custo-benefício, enfim, um excelente trabalho direto ao consumidor. Sim, direto ao consumidor, quando eu falo, é ser o mais próximo possível. Na questão do turismo também, enfim, a visita da Alpisol, ela não acontece dentro da vinícola, porque também esse é um outro ponto que eu entendo de que muitas vezes ao visitar a vinícola A, B ou C, você vai ver o quê? Que vai mudar a marca do equipamento, a marca de quem produz o tanque, enfim. Então, também desde o seu princípio buscamos o quê? Uma proposta enoturística diferenciada, aonde nós temos então o Ecomuseu da Cultura da Uva e do Vinho. Nesse Ecomuseu se tem então acesso o quê? A uma enoteca, aonde nós guardamos
desde o primeiro vinho elaborado pela empresa, lá o Cabernet Franc Safra 78, aos vinhos de safras mais atuais. Não exatamente todos, mas algumas safras emblemáticas, alguns varietais que por algum período fizeram parte da história, tipo já tivemos Pinotage, já tivemos Riesling Renano, já tivemos Riesling Itálico, enfim, na linha. Depois dessa enoteca, onde guardamos então a história envasada da Dalpisol, temos também um dos maiores projetos em termos de coleção de uvas. Nós temos o Vinhedo do Mundo hoje é a maior coleção a nível privado na América. Temos 400 variedades de uvas oriundas de 35 países distintos. Então, não existe isso. A coleção maior que a gente tem conhecimento, e inclusive nós trocamos experiência, trocamos variedades, foi com uma coleção na Itália que tem próximo a 900 variedades. E aqui na América não existe outra, a não ser institutos de pesquisa, Embrapa, enfim, órgãos que têm banco de germoplasma também, com certeza terão mais variedades do que nós, a Dalpisol. Mas, de forma particular, de forma a que todo consumidor, de que todo visitante consiga visitar, visualizar e presenciar isso, só na Dalpisol. Então, esses são pequenos valores, são pequenas diferenças e pequenas distinções que a gente faz perante os outros, né? Essa questão E hoje, de novo, né, a gente nota de que, principalmente agora, durante a pandemia e o pós-pandemia, esse turismo ao ar livre vai explodir, já está explodindo. Então, não sei se, de novo, era o ser visionário ou não, mas, enfim, a gente está, de novo, nesse segmento e que promete ser o futuro. Prova disso, ontem eu fui até a empresa e me espantei pela quantidade de gente que tinha. Isso que ontem tínhamos um dia que estava começando a querer limpar, né? Enfim, qualquer raio de sol, e principalmente ar livre, as pessoas estão indo para esses locais. Então, isso eu falo por Dalpisol e todos os espaços que a gente tem aqui na Serra. A gente nota que todo espaço ao ar livre é muito mais procurado do que qualquer ambiente fechado. Então, e lá você tem inúmeras atrações. E desde isso, agora trouxemos, mais recentemente, mudas, melhor dizendo, estacas, da variedade mais antiga do mundo, que é uma variedade que está na cidade de Maribor, na Eslovênia. Ela tem mais de 450 anos já identificados por DNA. Isso, então, temos algumas plantas aí nesse Vinhedo do Mundo, e agora a tendência é a gente ampliar um pouquinho mais, tá chegando mais um acervo aí. Enfim, é um projeto que não se termina, é um projeto que ele pode ir sendo complementado com o passar do tempo. Então, esse que é o interessante, é um projeto vivo, é um projeto que vai crescendo, vai tomando diferentes formas e assim por diante. E, de novo, só ali, ou a não ser alguém que consiga ir lá para Maribor, na Eslovênia, para ver essa variedade, enfim. Então, são peças, são monumentos únicos que você vai encontrar nesse local. Que coisa mais rica isso, né? Essa forma de querer trazer o mundo para dentro da própria vinícola e essas experiências tão distintas. Que coisa mais linda. Sempre foi, vindo principalmente do seu Rinaldo, do seu Antônio, a essa busca incessante por trazer cultura do vinho. Então, eu até nem poderia estar falando, porque é um espaço realmente para poucos, mas sexta-feira fiz uma degustação vertical de Cabernet Franc, onde provamos, então,
com muitas lágrimas, né? Desde o primeiro vinho elaborado pela empresa, o Cabernet Franc 78, provamos um 86, provamos um 91, 2006, 2011 e 2018. Então, e mais um vinho do acervo particular do seu Rinaldo, que foi um Cabernet Franc, safra 1969. Meu Deus. Elaborado, no caso, pela Cooperativa Vinícola Aurora, um Clos de Nobles Cabernet Franc. São momentos únicos e que isso a gente realmente conseguimos fazer isso na Dalpisol. São poucos realmente que conseguem ter um acervo desses e conseguem disponibilizar. Volto a colocar isso, realmente é para poucos, porque, enfim, não se tem grandes volumes desses vinhos e a gente não pode ficar fazendo degustações mensais, semanais até, desses vinhos, porque realmente são pouquíssimas garrafas. Até mesmo quando eu e meu colega decidimos que vertical faríamos, a gente, bom, esse aqui não pode porque tem pouquíssimas. Meu Deus. E assim por diante. Mas ainda bem que a gente tem esse acervo, né, que muitas vezes, na ânsia, né, do dia a dia, a gente diz, para que guardar isso? Vamos vender, vamos... Não, tem seu momento importante, tem seu momento de glória, né, que agora, quando a gente consegue, então, fazer uma vertical com tantos vinhos assim, e o mais impressionante disso é ver de que todos eles evoluíram de uma forma fantástica, assim. Que isso também é algo que, até pouco tempo atrás, muitos críticos diziam, vinho brasileiro não tem característica para envelhecer, não tem potencial, vinho brasileiro é um vinho qualquer. Não, muito pelo contrário. A gente, olha, tem surpresas agradabilíssimas ao abrir vinhos mais velhos, vinhos bem guardados, isso sim. Enfim, de novo, o Brasil, olha, se surpreende a cada dia. Não falo só para o Dalpisol, a gente degusta vinhos de outras vinícolas também e tem tido inúmeras surpresas, inúmeras surpresas. Eu gosto mesmo de falar de Brasil, de Rio Grande do Sul, de setor produtivo. Uhum. E aí a questão de você também trabalhar a questão da autoestima, voltando para psicanálise, né? A gente tem essa mania de achar que aquilo que o outro faz, aquilo que o pessoal de fora faz, é melhor. E não se dá nem ao luxo de experimentar as coisas magníficas que nós temos aqui. Né? E aí eu vou para a próxima pergunta, mas eu não posso adentrar a próxima pergunta sem mostrar o nosso próximo vinho. Vamos lá. Opa! Já estamos já tenho fora de live, aqui. gente, você acredita? Então, antes de nós falarmos um pouquinho sobre qual vinho que mais representa a família, nos fale um pouquinho desse Enoteca. Perfeito. Enoteca, então, inclusive o próprio rótulo desse vinho remete, então, na sua lateral até os tijolos, onde estão guardados grande parte dos vinhos, né, desse nosso acervo, né? E esse Enoteca, ele é um corte bordalês, é um corte feito com 70% Merlot, 15% Cabernet Franc e 15% Cabernet Sauvignon. Então, aquilo que eu falei, o nosso, desde o princípio, focamos pela questão varietal, mas, eventualmente, alguns vinhos, sim, vão ser de assemblagem, vão ser de corte. Por quê? Porque também entendemos de que uma boa harmonização entre 2, 3, 4, 5 variedades, ou por que não mais, também resulta num excelente vinho. Então, esse que foi, esse que é o propósito aqui desse vinho. Também uma edição limitada, são 4.000 e poucas garrafas somente, né? Dos pequenos volumes,
pequenos volumes em grandes vinícolas, em grandes vinhos, né? É isso que a gente busca, né? E aqui, de novo, porque também os cortes sempre nos... e principalmente no Enoteca ou no vinho da Alpisol 45 anos, que é uma outra assemblagem também, que nós, então, esse comemorativo. E dentro, eu gosto de falar isso por quê? Porque também, infelizmente, para o consumidor leigo que não está ligado ou não está no mundo do vinho, às vezes existem os cortes e as assemblagens feitos para proporcionar vinhos mais econômicos, ou seja, de você colocar no mercado vinhos mais fáceis, vinhos de entrada ou assim por diante. Porém, não é esse o nosso caso. Nós aqui buscamos, sim, fazer deste corte, dessa assemblagem, um vinho top, um vinho ícone. E aí juntamos o quê? É que alguém está pedindo a safra 2018. 2018, olha. Juntar, então, o melhor da safra 2018, que foi uma boa safra, da variedade de Merlot, o melhor da safra 2018 na variedade de Cabernet Franc e na variedade de Cabernet Sauvignon. E aí sim, juntar isso, harmonizar isso tudo muito bem num vinho e se ter um vinho superior. Então esse é o conceito de assemblagem neste vinho Enoteca, no Dalpisol 45 anos, né? De você trabalhar algumas variedades, esse buscando respeitar, então, o conceito bordalês, enfim, né, de você ter 70% Merlot, 15 Cabernet Franc, 15 Cabernet Sauvignon. Vamos brindar, gente? Lechaim, Saúde. vida, saúde, saúde. Então, posso falar do vinho Claro. ou a nossa colega sommelier vai descrever ele? Pode falar. Mas eu diria que exatamente dentro desse conceito, né, de termos um vinho mais estruturado, um vinho ícone, temos ali, então, um vinho de bastante estrutura, aroma, poder do álcool se nota, mas também se nota a fruta vermelha, a fruta bem madura, o cassis, enfim, dentro nessa linha do frutado, sim, mas já 2018 já se tem um pouco da fruta bem madura, alguma coisa da geleia, já fugindo do frutado e indo para aqueles aromas já de envelhecimento, buscando um pouco da especiaria, mas sem ter passado por madeira. Então, enfim, é um vinho que já tem um período de garrafa e que ele vai alterando, que é aquilo que nessas degustações de vinhos jovens e vinhos um pouco mais antigos, vinhos mais estruturados, a gente vai mesclando e vai buscando no decorrer, então, desse desprendimento aromático aqui que a gente tem. E na boca, então, novamente. Vem a ressaltar essa potência que a gente tem no nariz, né? Estrutura, tanicidade, mas ao mesmo tempo elegância, permanece, tem boa persistência em boca, sim, tem bom volume, mas nada de novo. Esse também é uma outra questão, né? De que os vinhos brasileiros deixaram de ser vinhos ácidos, tânicos, que a gente tinha há 10, 20 anos atrás. Não existe mais isso. São vinhos modernos, vinhos equilibrados, vinhos bem elaborados. E aí, por que eu digo isso? Porque a gente tinha isso. Eu lembro que se ouvia muito, é intragável, não dá para consumir, a acidez está muito alta, é muito tanino, é tanino verde. Então, o que fez com que tivéssemos essa mudança?
principalmente a mudança de conceito e de como produzir uvas. Porque 80% daquilo que nós estamos consumindo aqui vem do vinhedo. 20% é o que nós fizemos, ou talvez até menos, que nós fizemos com o nosso conhecimento técnico, a tecnologia implicada na elaboração e assim por diante. Mas o essencial está lá no vinhedo. Se você não partir de uma matéria-prima de excelente qualidade, nunca vai conseguir elaborar um bom vinho. Pode sim fazer o inverso. De uma matéria-prima de excelente qualidade, você estragar, ou não cuidar do processo como deveria e estragar o vinho. Isso pode acontecer. Agora, eu sempre falo, comento em inúmeras das palestras, e muitos viam o enólogo como o alquimista, a pessoa que fazia milagres dentro da vinícola. Não. O enólogo simplesmente é um condutor daquela matéria-prima. É como se fosse uma criança. Eu vou tentar conduzi-la, educá-la para que seja um excelente filho, um excelente adulto no futuro. E é aquilo que a gente faz com o vinho. A gente conduz essa matéria-prima para acompanha ela, dá todo o carinho possível para que ela seja um excelente produto no final. Então nós não fizemos milagres, não somos alquimistas, químicos, enfim, nós não pegamos lá, e muitos ainda hoje, mas vocês têm lá poção mágica, vocês fazem, põem produto, não existe isso, não tem isso. O vinho, o quanto mais natural possível ele for, melhor. Eu vinha falando isso no grupo de sexta-feira. A gente aprova também porque passou por isso, foi um período da enologia. A gente tinha no final da década de 90, de que o vinho, principalmente o vinho branco, mas o vinho tinto também, a gente era obrigado a passar por uma filtração à placa, filtração à terra, filtração esterilizante, para depois envasar. Então, resumindo, a alma do vinho ficava no filtro. E depois a gente envasava. Mas enfim, hoje em dia não. O conceito é menos interferência possível. Ou seja, eu já tenho vinho que está lá na vinícola, dentro do tanque de inox, que está fantástico. Não vai ser porque eu pego e transfiro para a garrafa que ele vai alterar, muito pelo contrário, só tende a melhorar. Então, para que eu vou fazer inúmeros tratamentos, adicionar produtos? Não existe isso. Hoje a teoria e a lógica é ser o menos invasivo possível. Filtrações, uma única filtração para dar um pouquinho de brilho e não termos nenhuma borra que aparente e assim por diante. Tanto é que podem buscar que a maioria dos contrarótulos hoje, e da Dalpisol com certeza, tem lá que o vinho, com o passar do tempo, pode apresentar pequenos depósitos, são decorrências da evolução natural do produto. Então, e não tem, muitos, mas é desagradável. Eu disse e digo, eu prefiro encontrar cristais de tártaro na taça do que não encontrar. Com certeza. Se eu encontrar, é sinal de que esse vinho está o mais natural possível. Não estou aqui querendo dizer que todos os vinhos agora têm que ter cristal de tártaro. Não, de forma alguma. A gente trabalha, estabiliza ele, passou por invernos, a tendência é não ter. Mas se porventura tiver com o passar do tempo, é um produto natural. É um produto que está ali, que com o passar do tempo vai precipitar. Então, pode falar. Por gentileza, conclua. Pode concluir. Não. Só estava querendo dizer de que realmente o vinho é isso. Ele é a uva transformada em vinho. É o processo natural. Nós só auxiliamos. Lógico, existe a tecnologia. Hoje, estava assistindo na semana passada mesmo um Enofórum na Itália, havia
via digital, né? Que agora a pandemia também nos trouxe esses benefícios, né? Aquilo que a gente precisava viajar até lá para participar de algum fórum, de algum congresso, agora tudo é online, então a gente pode participar no mundo todo, só se adaptar ao horário, né? Então, lógico, hoje estão apresentando já de que determinada variedade você vai buscar determinada levedura. Sim, para ressaltar os aromas, ressaltar diferentes características. Você quer fazer um vinho jovem, vai trabalhar com determinada levedura. Perfeito isso, mas isso, levedura de novo, levedura é natural, vem da natureza. Não estamos ali colocando nada, se a gente esmagar a uva, deixar ela, o moço ali, vai fermentar. Por quê? Porque existem leveduras no ambiente, consequentemente depois também vai transformar esse vinho que ficou no ambiente em vinagre, porque existem as bactérias também que estão no ambiente, a oxidação e assim por diante. Então, essa é a evolução natural. O que está se fazendo, sim, é buscando avançar e muitas vezes afunilar essa evolução para que, bom, se eu quero produzir um vinho com características mais florais, eu vou trabalhar com determinada levedura. Se eu quero produzir um vinho de guarda, vou trabalhar com outra levedura. Então, é isso que vem se fazendo. Mas nada de aquilo já, não, mas o vinho é química. Não, de forma alguma. É sim a fermentação alcoólica é uma equação química? Sim, perfeito. Você tem o açúcar se transformando em álcool e assim por diante, mas não é um processo químico onde eu junto lá umas poções e faço vinho. Não existe isso. Exato. Eu acredito que a Carol vai concordar comigo, mas hoje o mundo ele está à busca de exatamente isso. Eu acredito que as vinícolas, essa busca pela essência é algo que transparece na própria personalidade, identidade, na busca das pessoas por algo que é autêntico. Porque as pessoas estão cansando de ser e querer parecer aquilo que as outras acham que tem que ser, sabe? Isso. E para verdadeiramente se voltar para dentro de si e buscar realmente aquilo que faz sentido para mim, sabe? O que é verdade para mim. Eu acredito que é isso que a Dalpisol está querendo mostrar, assim, a sua verdade. Desde a sua inauguração, desde o seu primeiro projeto, seus primeiros vinhos. Então, eu não ter o medo de mostrar aquilo que é verdadeiro para mim e a minha essência. No final, a verdade sempre prepondera, ela sempre reina vigorante. Então, daqui a pouco também para você que está nos ouvindo, né? Qual é a tua essência? O que está aqui dentro, na taça do âmago do teu ser, que precisa brotar, né? Aquilo que às vezes a gente diz, mas se eu falar o que eu penso de verdade, se eu for o que eu sou de fato aqui dentro, será que o que os outros vão falar? Não, simplesmente acredita na tua essência. E é como o Dirceu sabiamente disse, o início de tudo. O início de tudo começa lá, né? Na terra, no âmago da coisa. Então, também não despreza as tuas raízes, né? A tua verdade lá interior do teu passado. Então, muitas vezes a gente quer mascarar com aquilo que os outros dizem que tem que ser. Isso. Hoje a mídia está dizendo tanta coisa, não é verdade, Dirceu e Carol? Aquilo que você tem que ser, aquilo que você tem que parecer, aquilo que você tem que consumir. Cara, para lá, né? Não, né? Eu não preciso disso. E agora passo a bola para Carol. Concordo, Jane. Vocês estão me ouvindo? Já vou testar. Me ouvindo? Estamos te ouvindo. Agora sim. Eu assino embaixo aí do que tu disse. Eu acho que é muito disso de mascarar, inclusive a internet também hoje em dia, né? A questão dos filtros aí que a gente usa, enfim, né? Tem o Botox, tem tanta coisa. Mas por aí. Né? E muitas vezes
a gente fica com medo de realmente de mostrar quem a gente é. E eu costumo dizer, eu como educadora digital, costumo dizer que a gente faz um filtro, mas é um filtro saudável. Quando a gente realmente mostra a nossa essência, a gente assume isso e leva, vai ter um filtro. Vão ter pessoas que vão se desconectar, sim, vão ter. Mas isso é saudável, a gente vai querer agradar, né? Eu acho que vai muito de... Vão ter pessoas que vão se identificar com os nossos valores, né? Com as nossas verdades. E é isso, né? A gente tem que buscar estar ali no padrão, fazer as coisas, abrir mão disso, né? Esquecer a nossa história, né? Como você colocou muito bem, a gente tem que se orgulhar das nossas raízes, da nossa história. E a gente vai atrair pessoas que se conectam, né? Eu acho que naturalmente a gente atrai, né? Sim, perfeito. Não, e muitas vezes os modismos também, né? Volto a falar dos modismos do vinho, né? Teve uma época que o vinho, e aqui mesmo, não só fora do país, aqui, os vinhos aqui internamente, surgiu a época e a moda de se ter vinhos essencialmente carregados com madeira. Se tinha mais madeira do que vinho, né? Era quase que... E a Dalpisol nunca foi para isso. Sempre teve aquela questão de manter a sua essência, de manter a sua característica, enfim. Tanto é que, de novo, volto a colocar, né? De forma alguma, somos os melhores e nunca pretendemos ser os melhores, mas sim manter um padrão de qualidade ao longo do tempo e que muitos dizem, bom, eu aprecio muito os vinhos da Dalpisol porque sempre foram vinhos honestos. Nunca tiveram seus altos e baixos de seguir modismos de agora ser isso e amanhã ser outra coisa e assim por diante. Não, sempre seguiram aquela conduta e sempre colocaram para os seus consumidores o vinho de forma muito honesta, muito franca. Então, essa é a questão que eu acho que deve prevalecer na grande maioria dos negócios, né? Perfeito. Quer falar, Jane? Não, a tua pergunta. Vai lá. O que é preciso um vinho ter para ser marcante para ti? Boa pergunta. Vamos lá. É algo que eu... Primeiro, eu tenho uma filha só, mas se eu tivesse 3 ou 4 filhos, é como se você me perguntasse, bom, mas qual é o mais marcante? Não tem. Todos eles. Todos eles. Então, é difícil de você dizer, bom, mas o que lhe marca no vinho? Mas, sim, o que a gente pode dizer de que o vinho está muito ligado às emoções. E aí sim, você tem o momento, a companhia, o local, e que isso muitas vezes pode... O vinho talvez não é aquele grande vinho que você aprecia, mas o entorno dele é que faz aquela ocasião, faz aquele momento e torna aquilo fantástico. Memorável. É memorável. Então, ele vai dizer, bom, mas aquilo foi um vinho marcante. Verdade. Então, não existe um conceito definido disso. Ou o Dirceu vai elaborar vinho, e é aquilo que eu sempre falo, eu não posso pensar em elaborar vinho para mim. Ai, adorei isso, adorei. Você transcende, aí você não transcende, você pensa no outro. Foi a melhor. Mas é isso, porque eu não vou consumir todo o vinho elaborado na vinícola. Eu preciso que os consumidores gostem da proposta e lógico que aí sim o nosso exercício é de que
prestar atenção no gosto, no paladar, no que vem evoluindo no mundo, isso sim, mas, enfim, eu vou colocar sim um pouco do meu conhecimento ali para elaborar o produto, mas eu não posso pensar em fazer o vinho que o Dirceu gosta, que o Dirceu somente consome esse tipo de vinho. Uhum. Não é isso. A gente estuda, a gente tem essa vivência toda, mas exatamente para tentar fazer a leitura do consumidor e transformar isso naquilo que ele busca no vinho, que ele busca no paladar daquele produto, né? Então, infelizmente, eu diria que não existe o vinho marcante, existe uma junção de fatores que vão tornar aquele momento, aquela situação, enfim, aquilo marcante para você, enfim, para quem estiver do seu lado, enfim, esse que eu acho que que também acho que é o grande diferencial do vinho, Uhum. Uhum. que eu talvez não encontre em outras bebidas isso tudo que a gente fala do vinho. Uhum. Mas a cerveja me marcou realmente. Não sei, é que talvez a gente está condicionado, porque vive o vinho está na veia, né? Tá no sangue. Mas eu não vejo assim outras bebidas serem tão marcantes quanto o vinho. Sabe, eu concordo, né, em gênero, número e grau. É algo que eu prego muito para quem acompanha aí o meu trabalho de peregrina do vinho. É isso que eu falo justamente. E o vinho, ele desperta muito a nossa sensibilidade, ele aguça a nossa sensibilidade, né, Dirceu? E eu acho, assim, esses pontos que tu colocaste aí, é justamente o que torna tão único e o que eu acho que também que a gente tem que levar de não ter julgamentos sobre o vinho, porque essa experiência ela é muito pessoal, né? A gente pode estar aqui no mesmo ambiente, aqui nós três estamos tomando o mesmo vinho e cada um tem uma experiência única, né? Verdade. Exatamente. Então, é isso que Exatamente. torna tão mágico essa mística, né, que tem por trás, né, do vinho. E com base nas nossas referências, mas na nossa própria sensibilidade, no nosso humor, no nosso estado de espírito, tudo isso vai influenciar, né? Tudo influencia. Então, eu super concordo. Eu não costumo dizer se eu tenho vinho preferido, não tenho mesmo, porque eu acho que tem tantas variáveis, é o que eu costumo dizer. É uma equação muito complexa, não dá para simplesmente dizer assim. Mas eu não esperava ouvir essa resposta, fiquei muito feliz. Que delícia! Mas imagina, ok, marcar, lógico, não significa dizer que você só bebe aquele vinho. Mas também seria assim, né? Para que escolher um se existem tantos? Sim, exatamente. É se permitir, né? Eu adoro sempre. Exatamente. Hoje é bem aquilo que você falou, né? Que tem que estar totalmente aberto e nesse ponto realmente o vinho também, voltando a fazer um paralelo aqui com a situação, né, de pandemia, o vinho se tornou companheiro, se tornou o companheiro, o confidente, para afogar as mágoas, enfim. Exato, eu ia agora mesmo falar para ti dessa questão da paixão do vinho, porque acabou ficando ligado com o teu estágio e a tua entrada na Dalpisol, mas não ficou bem claro para mim a tua paixão. Onde é que está a raiz disso tudo e da onde que vem essa frase que a gente divulgou tanto? Fala um pouco disso, assim, mais de você. Nos mostra um pouco da tua essência, Dirceu. Não, na verdade, de novo, né? Meu pai era professor e na família a gente sempre teve ligado ao vinho, mas aquele vinho de forma colonial, de forma artesanal, feito para consumo próprio. E aí, quando terminava a oitava série, eu digo, o que eu vou fazer na minha vida, né? E a gente sempre acompanhou, sempre. E o momento de aquilo que a gente, às vezes
é folclórico, né? De que o vinho é festa, né? Não, não, mas era isso mesmo. Quando se fazia a colheita da uva na casa do meu avô, sempre tinha lá, era uma janta diferente, e depois todo mundo tomava vinho e nananana, e assim ia. Sempre era motivo de festa, desde de a colheita. Então, sempre teve ligado desde pequeno. A avó chegava, quando a gente ia para a roça, junto com os pais, eu lembro assim como se fosse hoje, assim, a figura da avó chegando e, e nos dava o quê? Vinho, água e açúcar. Jura? Não! Vinho, Era água e esse o açúcar. suco. De que maneira isso misturado? Então? Não, mas isso era esse o nosso suco. Então, os mais velhos tomavam vinho no lanche, né? Aí nós, põe lá um pouco de vinho, água e açúcar para as crianças, né? Podia ser crime até, né? Mas era isso. Então sempre teve ligado desde pequenos. Ou seja, vai dizer, bom, mas e cometeram algum crime? Não, não. Os filhos viraram alcoólatras, os netos viraram alcoólatras? Não, muito pelo contrário. Claro. Essa é uma outra coisa que eu gostaria de colocar, né? De que todo mundo Dirceu, tu sim, é enólogo, bebe vinho todos os dias, tá sempre. Ok, a gente bebe sim, profissionalmente. Não é difícil você ver no mundo do vinho algum alcoólatra de vinho. Você pode encontrar pessoas, mas que derivaram para outras bebidas, destilados, whisky com a cachaça ou assim por diante. Agora, de vinho é difícil, é muito difícil, são poucos. Tanto é que existe um estudo de Harvard colocando que o vinho sendo utilizado como um tratamento no alcoolismo. Olha que incrível. A pessoa que vem de um alcoolismo de determinada bebida começa-se a trabalhar com o vinho para que ela consiga estabilizar e assim, consequentemente, ir a níveis muito menores de consumo de álcool. E até não consumir mais, né? Eu adeço isso. Eu de fato, assim, venho para ti e dizer assim, quando você bebe uma garrafa, principalmente uma garrafa de muita qualidade, não é isso? Eu não sei o que vocês dois, enólogos, vão me dizer quanto a isso. Mas quanto mais qualidade existe numa garrafa, né? Que você sabe que ali tem muita consistência, tem muita essência. Gente, é incrível. Você não consegue passar de muitas taças. Porque a degustação, ela te traz tanto, e é por isso que nasceu o Degustando a Vida. Ela te sacia. E você não consegue ir além, sabe? É incrível isso. O que você me diz? O que vocês, especialistas do vinho, me dizem sobre isso? Eu acho que Eu só tive que dar uma pausa aqui para carregar o celular aqui, senão vai cair a bateria agora. Sim, nós estamos já quase entrando quase 2 horas de live, meu Deus. Parabéns para aqueles que nos acompanham. Eu acho que vai tudo saborear, né, Jane? Mas uma coisa que o Dirceu colocou, que eu acho que tem muito a ver, é porque ali, nesse convívio natural com o vinho, né, desde a infância, a gente vê o vinho sendo consumido como um alimento verdadeiro. Exatamente. Ele é um alimento. Tá aí. É que tá de grande diferença, né? Quando a gente não tem esse convívio e é apresentado lá depois, né? E a gente não tem, é proibido, né? Algo é um tabu, você não pode, né? A criança não pode perto. E aí ela quer aquela coisa, né? Que é o proibido. Tá? Isso. É normal, ela tá vendo ali a mesa, ela inclusive, né?
já tem um contato. Então é algo que ela não fica naquela ânsia de ter que tomar um monte, porque é como um alimento, né? Assim como qualquer outro alimento, que a gente não vai comer até explodir, digamos, tem o limite, né? E quando é proibido, né? A gente não tem esse convite e vai consumir depois, aí sim a relação ela não é saudável, né? A gente vai naquela ânsia, né? Enfim, né? E aí o consumo é desregrado. E eu vejo assim a grande diferença quando a gente realmente tem, né? O que a gente tenta, eu tento muito levar isso do vinho como alimento, mas eu vejo que é algo, por exemplo, no Brasil, aqui é muito comum, né? Na mesa de vocês daqui, mas eu, por exemplo, sou do Rio, eu não digo lá pra a gente não tem o vinho como alimento ainda, né? Isso. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso, né? Da gente realmente promover o vinho como um alimento. Mas a gente só vai conseguir isso quando realmente a gente estiver consumindo ele no nosso dia a dia com a nossa comida simples, né? Não te precisar de ocasião, né? De ir num restaurante chique para tomar um vinho, né? Quando eu estiver ali no meu dia a dia, que é o que eu vejo aqui, o que eu vi na Europa, o que eu vi nos países que têm a cultura do vinho, né? Eles não precisam de ocasião especial. Não. Então, qualquer hora é hora. Todo momento é momento. Mas a gente vai. Só deixa aqui. Deixa aqui. Adaptar aqui. Mas, assim, para nós finalizarmos, Gerceu, porque, enfim, né, nós já estamos indo para 1h40 de live. A nossa maior, né, Carol? E não tá dando vontade de parar, eu juro. O que é isso? O que é isso? Mas assim... Não, mas o vinho é isso. O vinho é isso. O vinho, além de... Lógico, né, que também o vinho faz com que as pessoas falem mais, né, mas mas também eu diria que, de novo, né, aquilo que ele está falando, não existe aquilo que ele estava falando não existe outra bebida no mundo que proporciona tantas amizades, isso que nós estamos fazendo isso aqui agora, com inúmeras pessoas, aquilo que por exemplo, tudo bem, antes da pandemia a gente tinha avaliação nacional de vinhos para 1.000 pessoas aqui, mas depois da pandemia a gente conseguiu superar até esse número de pessoas e em online também. Então, de novo, é o vinho que está por trás disso. Enfim, de novo, o vinho nos aproxima. De uma forma ou de outra, o vinho nos aproxima. Aí entra a questão da mesa, né, que a gente que partilhou da questão até de unir, né, pessoas de diferentes religiões no nosso caso e tudo. Sim. Né? Isso é a mágica do vinho, né? O vinho ele tem essa tradição em diferentes culturas, né? Ele une, ele quebra barreiras. Exato, porque é a questão da mesa. Aqui eu acredito que aquilo que você falou anteriormente, Dirceu, que remete de forma muito vívida à nona, né? Mas é no momento, em que momento que essa nona aparece? No momento da mesa. É muito vívido isso. Então, mais uma vez, o vinho ele faz parte da mesa, como a Carol sempre volta a apontar. É um alimento, mas alimento do quê? Aí eu gosto, no meu doutorado eu bati forte nessa minha tese da questão da mesa, de que alimento não é só uma substância química, daqui a pouco transformada pela mão humana, que vai alimentar o teu corpo físico. Esse alimento, ele alimenta a tua alma. É que nem nós agora estamos alimentando de forma recíproca. Quantas pessoas já entraram, já saíram dessa live, enfim, né? Estão dividindo com o Grenal esse momento. Mas gratidão a todas essas vidas e rememorando aqui vidas que fizeram tanto, e também como Antônio, como os outros, para que nós possamos estar aqui juntos, de alguma forma, todos à mesa, comemorando a vida.
e alimentando aquilo que é o mais essencial de tudo, o amor, né? O afeto. Perfeito. Porque daqui a pouco, o que eu vejo assim, nessa tua forma, acho que por isso que essa live se estendeu de forma tão magnífica, o que eu vejo em você, Dirceu, assim, é um amor de verdade pelo que você faz, sabe? E não só o teu amor pelo que você sente, mas o amor dos outros que você introjetou em você. É o amor do Antônio, é o amor... Atílio? É isso, Adílio? Isso, é Atílio. Atílio. Do Atílio que você introjetou. Parece que você vem carregado com toda essa responsabilidade de carregar o legado dessa família, o amor que eles têm. Por isso que não é só, gente, pelo amor de Deus, compreendam nós, a minha, Carol, ao estar fazendo Degustando a Vida, nós estamos falando de algo que conecta, que alimenta a alma das pessoas, né? Por isso, não ao alcoolismo, não à dependência, mas sim às conexões verdadeiras e autênticas. E degustar mesmo, né? Saborear, né, Jane? Por isso. Isso, exato. É isso que a gente, pelo menos, eu acho que não existe, é bem aquilo que você acaba de colocar, né? Não existe vinho sem alma, né? Então, às vezes, você vê vinhos extremamente comerciais ou de empresas muito grandes que realmente, às vezes, você é mais um vinho. Mas agora, quando você vai na essência, quando você começa a praticar um enoturismo, visitar as vinícolas e assim por diante, você realmente nota e você vê que naquele vinho, naquela taça, realmente está a alma, tá? A essência do enólogo, enfim, ou do produtor, ou de assim por diante, né? Enfim, você realmente vai lá e busca, bom, esse vinho é assim, eu consigo entender o porquê. É exatamente isso, de que não existe, de novo, não existe um vinho sem alma, sempre tem alguém por trás dele e que você vai ver no vinho, na taça, aquilo que quem elaborou ou dos proprietários, o que buscavam com isso. Ele é um reflexo, né? Eu acho. Exatamente. Um espelho daquilo que você é. Carol, faz aí a tua última ponderação e consideração para o nosso querido enólogo da Alpizol. Ai, Dirceu, eu só tenho muito que agradecer. Nossa, essas surpresas também do mundo do vinho, né? Fico muito agradecida por ter tido essa oportunidade de fazer essa live tão... eu estou transbordando aqui, estou muito feliz também de tudo que eu ouvi aqui. Para mim, realmente assim, me confirma que eu fiz a decisão certa em estar no caminho do vinho também, né? Com certeza. Com certeza. Eu adoro a risada dela. Meu Deus. Não, mas é verdade, é porque eu vejo assim, às vezes eu tenho um olhar meio romântico, meio lúdico, mas eu pude confirmar aqui, né, que é verdade tudo isso, né? A gente sente que realmente é verdadeiro. E poder ver esses bastidores, né, realmente tudo que me fascinou, né, a trabalhar com vinho, a querer mostrar também esse outro lado que muitas vezes a gente não fala, mas que eu acho que é tão trivial e que é o que dá sentido, né? Hoje estava tendo aula com a Jane sobre, né, de psicanálise, é o que dá sentido ao mundo do vinho, assim, para mim. E hoje eu acho que a gente conseguiu realmente trazer aqui muitas questões, né, se Deus quiser, honrar todas essas vidas, né, que estão envolvidas também na história do Alpizol, né, na tua história também. Eu só tenho a agradecer, de coração. Fiquei muito feliz mesmo, um grande prazer para mim, né, poder também estar participando aqui e levando isso para mais pessoas. Obrigada de coração. Que isso. Não, e eu diria que, né, esperamos que realmente essa terceira onda que está se falando agora não seja uma onda, e sim uma marolinha,
Amém. E que possamos, com certeza, voltar a fazer isso, mas talvez de forma presencial, né? De que realmente a gente possa tá provando, tá apreciando, tá aprendendo um pouco mais, porque eu sempre falo, né, que a gente nunca deixa de aprender, Uhum. E trocando ideias, né, que isso que é o mais fantástico desse mundo do vinho, e poder, então, marcarmos um outro momento, seja ele onde for, mas o que importa, sim, é que nós vamos estar sempre acompanhados de um bom vinho. É Verdade. isso aí. Ai, sabe, Dirceu, depois dessas quase 2 horas juntos, assim, eu pude ver, assim, nos olhos, porque uma coisa que, apesar de que nós distantes de alguma maneira, mas eu consigo ver os teus olhos, eu consigo ver uma pureza, assim, uma entrega, uma palavra que conta muito para mim, muito. Eu sou apaixonada por isso, é rendição. E eu vejo você rendido, sabe? Nessa tua entrega, pela tua busca, é uma paixão de verdade. Não é algo assim que a pessoa fala da boca para fora, mas você vive isso, você passa isso pelos poros, pelos teus olhos, pelas expressões da tua face. Então, eu acho que uma das coisas que mais fazem sentido na vida é quando a gente faz realmente aquilo que ama e se entrega para aquilo com toda a essência da nossa alma, da nossa vida. E parece-me que você vive isso. Me diz se eu estou certa na minha leitura ou não. Extremamente correta. Você está totalmente errada. Extremamente correta. Não, mas é realmente aquilo que eu falo muitas vezes, né, de que o vinho é mais do que uma paixão, né, ele entra realmente na circulação sanguínea, ele entra na veia, por mais que você diga, não, mas existem outras profissões, outros trabalhos que te dão muito mais dinheiro do que ser enólogo, enfim, isso é normal hoje em dia, né? Mas, realmente, eu acho que primeiro você tem que gostar, fazer, gostar daquilo que faz, né? Muito mais do que gostar, é amar. Exato. Ter paixão por isso. Então, essa questão e outra coisa que eu também sempre falo é o seguinte, de que o enólogo também, hoje em dia, não é mais aquele profissional que há muito tempo atrás se via ele de que, bom, tá lá ele de jaleco branco dentro de 4 paredes no laboratório e pronto. Não é mais essa pessoa. Tem que ser alguém que ouve, escuta e sabe transformar isso ou levar isso para dentro da vinícola. E para o seu dia a dia. Então, esse que é o conceito hoje. O enólogo é aquela pessoa que faz essa ligação do produto elaborado ao consumidor e assim por diante. E não adianta, se você não gostar daquilo que faz, não tem por que você continuar nisso, né? Que é aquilo que a gente fala, bom, não gosto, então vou partir para outra. Agora, volto a dizer, né, é o meu caso, muitas e inúmeras vezes de bom, mas financeiramente é a melhor opção? Talvez não. Mas, para mim, emocionalmente, e o que me satisfaz, realmente é o que melhor me satisfaz. Então não tem porquê, e eu acho que talvez nisso que a gente tenta pelo menos passar isso, né, pelas palavras, pelas emoções e assim por diante, né, de que isso está no sangue, está na veia, não me vejo. Muitos dizem, Dirceu, o dia que tu deixares de ser enólogo, tu vai ser radialista. Eu digo, bom, talvez um dia, se eu realmente deixar de ser enólogo, aí eu vou usar minha voz para ser radialista, então. Mas não me vejo. Eu acho que você está fadado
a nos alegrar com esses vinhos Isso, maravilhosos. exatamente. Que Deus te Exatamente. abençoe, te dê muita vida, assim como a toda essa família da Alpisol, que tem essa busca pela essência, por trazer aquilo que é o âmago da verdade para dentro da taça. Que é isso. Gratidão. Gratidão, gente. Minha bateria tá acabando. Se nós não terminar agora, acaba Todo por mundo si no só. carregador aqui. Isso. Beijo Valeu, no obrigado, coração de gente. todos. Gratidão. Beijo grande. Obrigado a Gratidão, todos. Dirceu. Gratidão, Valeu. Carol. Gratidão a esses vinhos maravilhosos. Beijo na alma. Shalom, Beijo. shalom. Valeu, obrigado.